Meu nome é Flávia Melisse, tenho 43 anos, sou natural de Campinas e Campinas é a cidade onde eu cresci e me desenvolvi, e foi ali que eu comecei toda a minha história. Em 2010, eu tomei uma grande decisão na minha vida que ia mudar completamente o curso e também o meu destino. Eu trabalhava numa grande instituição financeira, como CLT, eu tinha estabilidade no trabalho, mas entretanto eu não tinha tempo de qualidade com os meus filhos. E para ajudar, eu vivi um relacionamento abusivo. E nesse momento eu tomei a decisão de mudar completamente a minha vida. Comecei a empreender, sair desse relacionamento abusivo, e um dos maiores desafios que para mim, como mulher, naquele momento, se vendo sozinha com essas 3 crianças, foi organizar o meu tempo, ter recursos financeiros para me manter durante esse processo de crescimento, e também a falta de experiência que muitos brasileiros certamente têm, quando você só tem uma ideia e vai empreender. Mas não me faltou coragem. E um dos maiores desafios que eu tive também a falta de recursos. Eu comecei a empreender com R$700, quando eu fundei a minha pequena consultoria e também a venda de produtos. E eu decidi empreender para ter mais tempo de qualidade e também me dar uma oportunidade de crescimento e também uma oportunidade de entender que eu sou melhor do que aquilo que me disseram desde a minha infância. E aí, nesse momento, nasceu então a consultoria de produtos sensuais Mel Sensual. A Mel Sensual era uma consultoria de produtos sensuais com foco no mercado feminino de saúde e bem-estar, saúde para as mulheres e também uma oportunidade de empreender. Eu já tinha bastante experiência na área de vendas, comecei a formar outras consultoras e prestar serviços para as empresas do mercado. Entendendo o mercado que faturava mais de 8 bilhões de dólares, junto com outros profissionais que eu fui encontrando no caminho, fundamos, sem dinheiro nenhum, como todo brasileiro, o Núcleo Florescer. Levei a ideia, conheci um parceiro que ele entrou com um recurso financeiro para montar o Núcleo Florescer, e eu entrei com a minha expertise de formação. Eu sou especializada em parto humanizado, em terapias alternativas para mulheres e de saúde e bem-estar. E nós começamos esse trabalho no Núcleo Florescer em São Paulo, num dos maiores endereços mais elegantes e mais caros, que é o Jardins. E ali nós atendemos todos os tipos de mulher. Nosso público, mulheres do nível A e B. E lá nós entendemos que a mulher, ela precisava ser cuidada como um todo. Então, nossas clientes chegavam, elas poderiam fazer cabelo, unha, enquanto aguardavam o seu atendimento com os terapeutas, psicólogos, e tratar suas questões, não só emocionais, mas também como íntima. E esse trabalho foi se estendendo e eu fui crescendo. E um dos maiores desafios dentro de um crescimento de um pequeno negócio para um negócio maior é você saber fazer o planejamento estratégico, é como você fazer a gestão do negócio. E essa, Dani, foi uma das maiores dificuldades que eu tive. E dentro desse trabalho, junto à Mel Sensual e o Núcleo Florescer, eu fui entendendo que eu precisava fazer um impacto social no mundo. Tive sim um grande crescimento que me fez olhar para aquelas mulheres que não tinham condições de pagar pelo tratamento que a gente oferecia dentro do Núcleo Florescer. E aí eu fui fazer toda semana, eu fazia atendimentos gratuitos para as mulheres que não tinham condições de pagar por ele. Então todas as quinta-feiras nós atendíamos mulheres em estado de vulnerabilidade, nos atendimentos também, preparando para o parto e entre outras questões que tratava do universo feminino. E eu fui entendendo que a gente precisava ir além disso. E aí sim nasceu o projeto Elas que Empoderam. Elas que Empoderam foi um projeto que nasceu junto com outros profissionais da área da saúde mental, e nós começamos a atender essas mulheres dentro da comunidade, vendo que isso, que não era só
as questões de orientação para o parto e também educação sexual, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e também a prevenção da gravidez na adolescência e planejamento familiar, entendemos que a mulher precisava também, como eu, foco e a determinação. E esse foi um dos maiores desafios. Além de estar sozinha, recomeçando a vida, eu também tinha poucos recursos financeiros. A Mel Sensual nasceu com um valor de R$800, onde eu investi nos produtos e aí fomos desenvolvendo o capital desse pequeno negócio e comecei como MEI, como muitos. E uma mulher, quando ela entende qual é o seu lugar no mundo e tem uma oportunidade, ela pode transformar não só a vida dela, como transformar a vida de outras mulheres. E eu entendi qual era esse lugar onde eu deveria estar e eu precisava sim ajudar outras mulheres. Empreender muitas vezes é um desafio e é muito complicado, muito difícil, porque nós não fomos educadas para empreender e para dar certo. E quando uma mulher ela entende que ela precisa inibir que as pessoas cometam violência, qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica e emocional, e que ela também precisa deixar de se violentar, ela também começa a entender qual é o seu lugar ao sol. E tudo começa a dar certo. E assim eu entendi que eu precisava ajudar outras mulheres a empreender e sair do mesmo estado que eu um dia estive. Apoio, muitas vezes a gente não tem para poder empreender. Então, com esse grupo de pessoas, de terapeutas e de empreendedores, começamos então a ajudar essas mulheres a empreender com aquilo que elas tinham, com um pouco que elas tinham. Muitas começaram a produzir salgado, bolo, fazer também artesanato de reciclado, e foi assim que começou Elas que Empoderam. E aí, dentro desse processo todo, eu fui convidada para se tornar embaixadora do empreendedorismo pela minha cidade em Campinas. Não entendia muito bem qual era o meu papel, mas eu sabia de uma coisa, que eu precisava fazer algo para mudar a vida dessas mulheres. E como embaixadora do empreendedorismo, eu fui conectando as empreendedoras para que elas pudessem se ajudar e empreender e crescer. Esse grupo se tornou um grupo muito gigante, que hoje são mais de 350 mil mulheres. Eu formei 9 lideranças e quando eu deixei a rede, nós éramos mais de 10 mil mulheres em Campinas. E aí então comecei a empreender e eu tive que tomar outra decisão em 2015. Em 2015 para 2016 foi aceitar o desafio de ir para fora do Brasil, fazer um trabalho e a primeira consultoria dentro da área internacional. Eu não tenho formação na área internacional, mas enxergar um grande potencial e fui contratada para levar um grande projeto para fora, para a Europa. Então eu deixei a Mel Sensual, fechei, ela já estava faturando e eu simplesmente tive que mudar a rota da minha vida 5 para 6 anos depois. E aí sim embarcar numa das maiores viagens de transformação pessoal e profissional da minha vida. Levei esse projeto para Portugal e para mais 2 países europeus e no retorno disso me tornei diretora da Câmara de Comércio, aonde conectei mais de 20 secretarias de empreendedorismo e também de negócios dentro do Brasil e Mercosul. E aí sim eu pude entender que eu poderia ir mais longe, conectando o poder público, diplomático e também o empresariado. Comecei a conectar esses empresários com o mercado internacional. E aí então eu vi uma grande oportunidade e junto com uma equipe que eu tinha bastante especializada em direito internacional, foi fundada a Connect Group Holding, uma empresa focada em internacionalização de empresas e diplomacia corporativa. Foi também um grande desafio porque eu vim da área da saúde e bem-estar e era uma área totalmente nova. Então eu percebi os grandes desafios que era de empreender. E dessa vez eu era um MEI
e estava se tornando realmente uma empresária e também uma empresária internacional. Foi um grande desafio trabalhar nesse mercado que predominantemente liderado por homens, e também um mercado que tem poucas mulheres que entendem de internacionalização, de lidar com essas questões diplomáticas e governamentais internacionais. A diplomacia corporativa tem por objetivo tratar os conflitos culturais dentro dos negócios entre países. E isso para mim foi um grande desafio. Eu tive que ter muita disciplina e estudar bastante. E assim nasceu a Connect Holding, sempre com a ideia de conectar pessoas, promover negócios dentro da área internacional. As relações internacionais têm proporcionado muitos empresários e empreendedores a desenvolver os seus negócios. E eu sempre pensando não só na expansão dos meus negócios, mas também promover o impacto social. Eu comecei a fazer esses cursos junto nesse projeto de Elas que Empoderam. E aí, com todo esse trabalho que nós fomos fazendo, nós fomos descobertos e fomos convidados para ir para Los Angeles, no State of Women. O State of Women é uma organização que era liderada pelas ex-primeiras damas. E a última primeira dama que movimentou esse grande movimento de empoderamento feminino foi a Michelle Obama. Eu tive a oportunidade de participar do State of Women em 2018, estive em Los Angeles, me conectei com mulheres do mundo inteiro e nós ficamos entre os 300 projetos sociais que mais geram impacto social no mundo. Entretanto, como todo empreendedor e como toda pessoa que tem no seu DNA e na sua alma o fazer, muitas vezes esquecemos de muitas coisas que é o planejamento e a estruturação. Nós éramos apenas um coletivo de ações sociais, nós não éramos um instituto. E aí nós ganhamos um prêmio e não tínhamos uma conta para receber esse prêmio. E em 2018, sim, nós então decidimos, Elas que Empoderam, juntando a força do homem, da mulher, entendemos que precisavam promover o empoderamento social e impacto social, nasceu o Instituto Elas que Empoderam. O Elas que Empoderam é uma organização da sociedade civil com foco em desenvolvimento econômico e impacto social, baseado nos 5 pilares que a gente acredita que sustêm a sociedade, que é a saúde, a humanização, o empreendedorismo, educação e cultura. E a partir de então nós começamos a desenvolver diversos projetos, e entre eles, que é a minha pauta, contando por conta da minha história de superação, o projeto Elos por Elas. Nós já impactamos a vida de mais de 9.000 famílias, já arrecadamos mais de 3 toneladas de alimentos, atendemos durante a pandemia mais de 3.000 mulheres assistidas com o combate à violência doméstica, à fome e também ajudando a fazer o empreendedorismo dentro das comunidades. Hoje, nós já fizemos projetos sociais dentro de mais de 20 estados e também tivemos dentro da nossa organização mais de 40 embaixadores que vieram quem promove realmente o impacto social em cada cidade, em cada comunidade. Fazendo todo esse trabalho, nós então ganhamos diversos prêmios, entre eles o Zumbi dos Palmares, na minha cidade, aonde eu fui destaque da mulher empreendedora negra, e eu ganhei o prêmio pela Câmara Municipal de Campinas, Zumbi dos Palmares. Posterior, ganhei um outro prêmio que era da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, entre outras premiações, e recentemente recebi o Doutor Honoris Causa também Impacto Social aqui em Brasília, onde eu resido, e também tive a oportunidade de ganhar uma bolsa do governo dos Estados Unidos através da embaixada, que é o AUE, que é a Academia de Mulheres Empreendedoras. Hoje, como alumni, ex-bolsista do governo dos Estados Unidos, tenho me envolvido em diversos projetos que promovem o empreendedorismo feminino, não só no Brasil, mas também
fora dele. E a minha trajetória teve muitas coisas que as pessoas não sabem. Muitas vezes as redes sociais não nos contam o que nós realmente fazemos. Muitas vezes na verdade empreender não é fácil. Você tem mais desafios e mais dificuldades do que muitas vezes o êxito, mas um dia ele chega. Isso vocês podem ter certeza. E hoje o grupo Connect Holding, hoje, além de conectar empresas e pessoas, nós temos mais 3 empresas dentro do guarda-chuva. Hoje nós temos um clube de negócios que apoiam projetos sociais, que é o Elos Business Club, o Portal Diplomatique, que é um canal de comunicação entre a diplomacia e também o empresariado. E tudo isso contou com uma trajetória de muita transformação durante nesses 10 anos de trabalho. Trabalho duro, muito aprendizado, e uma das coisas mais importantes que eu vejo dentro desse ambiente de empreender, que não existe glamour. O que existe é você ter muita força de vontade, foco e também determinação e vontade. E o que eu tenho aprendido com a minha trajetória? O que eu tenho aprendido nesses processos de transformação? São muitas coisas, muitas mudanças, e eu aprendi que você tem que estar sempre pronto para mudar, porque transformar a vida é movimento e transformar é necessário. Todo momento você precisa estar pronto para quê? Para mudar, para se permitir a crescer e principalmente aprender, porque eu não sonhei com nada disso. Eu apenas queria, quando adolescente, estava em Campinas, apenas ser uma secretária. Hoje, no comando da Connect Hold, eu entendi que o lugar que você está hoje, que você batalhou, é aquele que você realmente precisa estar. Então, se você não está feliz hoje aonde você está, então se permita mudar, lute pelos seus sonhos. E eu quero dizer para você, mulher que hoje está querendo empreender, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de arriscar e principalmente se permita ser a sua melhor versão. Se permita crescer. Se você tiver hoje vivendo um relacionamento abusivo, seja ele dentro de relacionamentos afetivos, mas também de amizade, porque eu também vivi isso. Relacionamentos tóxicos dentro do ambiente de trabalho, de relacionamentos de amizade, saia desse ciclo, siga a sua estrela. E olha, não existe mal que dure para sempre. Um dia tudo isso termina. E também é importante você colocar uma coisa na sua cabeça: eu mereço crescer, prosperar e ser feliz. Foi assim que tudo começou e ainda tenho muita trajetória, muita coisa para desenvolver. E é isso que eu quero dizer para você. Permita ser sucesso e o seu nome seja êxito.